é o seguinte, eu já trabalhei na escala 4x3, que significa trabalhar 4 dias na semana e folgar 3, e foi um dos períodos mais produtivos de toda a minha vida. Então, como a gente tá nesse debate, nessas conversas sobre o fim da escala 6x1, é claro que eu precisava vir aqui conversar sobre isso com vocês. Mas antes de falar disso e contar um pouquinho das minhas experiências e opiniões sobre o assunto, deixa eu me apresentar. Caso você ainda não saiba, eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive, pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp, filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre a escala 6x1, o fim dela, com otimismo, aí vamos ter otimismo que ela vai acabar, e as minhas opiniões sobre o assunto. Caso alguém esteja um pouco perdido, né, por que eu tô falando disso, talvez você tenha visto aí nas redes sociais alguma coisa sobre o tema, mas a deputada Erika Hilton tá movimentando aí o cenário político, abrindo esse debate para acabar com a escala 6x1. Eu não tô aqui para trazer notícias também, porque senão esse podcast vai ficar muito datado, né, eu tô aqui para comentar sobre isso. O que é a escala 6x1? É a escala na qual você trabalha 6 dias na semana e folga 1. Geralmente muito usada em comércio, em shoppings, que geralmente as pessoas trabalham de segunda a sábado e folgam no domingo. Ou, em caso de shopping, você trabalha também sábado e domingo e folga algum dia da semana. Às vezes, com sorte, 1 ou 2 domingos no mês. E aí, a Erika Hilton está propondo que seja implementada a escala 4x3, que é a escala na qual os trabalhadores trabalhariam 4 dias na semana e folgariam 3. Nossa, Ivana, mas o que vai acontecer? Deve ser domingo 3 dias? O shopping não vai abrir na sexta-feira? Como é que vai acontecer? Calma, gente. Existe uma coisa chamada escala. Não significa que as lojas, os comércios, enfim, que os serviços vão deixar de funcionar 3 dias na semana. Significa que, por exemplo, você foi contratada para trabalhar numa loja de roupa ali no centro da cidade. E aí, geralmente, esses contratos de trabalho CLT são, você trabalha de segunda a sábado e a loja fecha no domingo. A escala 4x3 sugere que as pessoas trabalhem 4 dias na semana. Então, por exemplo, uma equipe trabalharia, vamos dizer, de segunda a quinta, outra equipe de terça a sexta, outra equipe de quarta a sábado, vamos supor. Assim, um exemplo só para vocês entenderem, tá? Então não significa que a loja vai fechar, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Significa que as equipes vão, uma das possibilidades, né, que as equipes tenham uma escala e a que as pessoas trabalhem menos, tá? Essa questão da escala 4x3, antes mesmo da Erika Hilton começar a movimentar o cenário político e social com essa questão do fim da escala 6x1, a questão da escala 4x3 já estava, né, e ainda está sendo debatida no Brasil e no mundo, tá? Existem projetos, estudos sendo feitos, levantamentos sendo feitos, nesse sentido de testar, será que é possível? Esses testes a respeito da escala 4x3 estão acontecendo num sentido de, eles são um pouco mais voltados para empresas que já são 5x2. Então, por exemplo, eu trabalho 5x2, eu trabalho de segunda a sexta, eu não trabalho sábado e domingo. Então, esses testes da escala 4x3 visavam diminuir um dia na semana. Então, por exemplo, em vez de trabalhar de segunda a sexta, eu trabalharia de segunda a quinta ou de terça a sexta. Um exemplo, tá? Pode ser que a folga seja um dia aleatório na semana também. Mas a ideia é trabalhar um dia menos na semana, esses estudos da 4x3, tá? Que estão sendo feitos aí no Brasil e no mundo. A ideia é trabalhar um dia menos por semana, mas manter ou até aumentar a produtividade e também não diminuir os salários, tá? Isso é importante. E aí, vários testes foram feitos em várias empresas que se voluntariaram e os resultados estão sendo extremamente positivos. Muito antes da Erika
começar a movimentar aí o cenário brasileiro nesse sentido. Esses estudos já estavam sendo feitos. Como eu disse, eu não estou aqui nesse podcast para trazer muitas notícias para o podcast não ficar muito datado. Então, se você quer entender um pouquinho melhor os testes que estão sendo feitos nesse sentido, basta procurar no Google testes sobre a escala 4x3 no Brasil ou no mundo e você acha várias notícias aí com os resultados. Eu tô aqui mais pra gente pensar a respeito disso e para eu trazer algumas experiências minhas, tá? Os resultados foram positivos nesse sentido de as pessoas que já trabalhavam no 5x2 conseguiram reduzir um dia de trabalho na sua semana, então trabalhar 4 dias na semana, e não perder ou até aumentar a sua produtividade sem diminuir o salário, claro. Um dos pontos altos é, quando você tem um dia a menos da semana para trabalhar, falando assim, tipo, toda a empresa, né, aderiu a esse modelo, você tende a gastar menos tempo com besteira. Sabe aquela reunião que podia ser um e-mail? Então ela vira um e-mail. Sabe aquelas horas que você perde debatendo coisas que às vezes poderiam ser resolvidas de forma mais objetiva? Então, elas começam a ser resolvidas de forma mais objetiva. Então, eu acho que isso vale para a gente pensar nos nossos modelos de trabalho, em como às vezes a gente acha que passar 8, 9, 10 horas por dia na frente de um computador ou em outro lugar que seja, né? Eu falo porque eu trabalho na frente do computador, então é um exemplo mais fácil para mim. Mas as pessoas pensam que passar horas na frente do computador todos os dias da semana, ralando até tarde, faz você ser produtivo. Mas na verdade não. Isso faz você caminhar mais rápido para um burnout. Inclusive, os índices de burnout estão altíssimos. Também não estou aqui para trazer notícias, mas basta dar um Google rápido que você consegue comprovar isso que eu estou te dizendo. Burnout é aquele grande esgotamento emocional e às vezes até físico que advém de você trabalhar demais, em resumo, tá? E aí, eu acho que eu tenho um local de fala, porque eu já trabalhei na escala 6x1 e eu já trabalhei na escala 4x3. Hoje eu trabalho na 5x2, eu trabalho de segunda a sexta e folgo sábado e domingo. Mas eu comecei trabalhando em shopping, gente, 18 anos. Ainda que eu tive o privilégio de começar a trabalhar com 18 anos, que tem gente que começa a trabalhar mais cedo. Mas assim que eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos em dezembro, né, de um ano, e em janeiro do outro ano, ali, menos de um mês depois, eu já consegui o meu primeiro emprego. E quem que vai contratar, né? A pessoa de 18 anos que não tem nenhuma formação além do ensino médio? Shopping. Pelo menos aqui na minha cidade funciona muito bem assim. Então, eu tive 2 empregos em shopping, trabalhando na escala 6x1. Então, em um dos empregos, eu acho que eu folgava na segunda-feira e um domingo por mês. E no outro, eu folgava quarta-feira e um domingo por mês. Então, nesse que eu folgava quarta-feira, eu não conseguia nem emendar. Porque no emprego que eu ainda folgava segunda-feira, quando eu pegava o domingo, eu emendava o domingo e a segunda, né? Pelo menos uma vez no mês. Mas nesse outro emprego que eu folgava quarta-feira, eu não conseguia nem ter 2 dias de descanso seguidos. E isso é bem complicado. E no meu primeiro emprego eu ainda não fazia faculdade, mas no meu segundo emprego em shopping eu já fazia faculdade. Então, à noite, presencial. Então era bem puxado. E aí, fora shopping, eu também trabalhei em lojas no centro da cidade, que também era escala 6x1, né? Que eu trabalhava de segunda a sábado. Sábado eu trabalhava das 8 às 2h30, mesmo sendo no centro. A loja ficava aberta das 8 às 2h30 no sábado. E de segunda a sexta, das 8 às 6. E fazia faculdade de noite presencial. Então, assim, você não tem vida, né? Ainda que quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, eu tinha um pouco mais de energia. Hoje em dia, nem isso, né? Porque eu tô beirando os 30 aqui, as costas já doem mais. E a bebida já dá mais ressaca, né? Mas enfim, divaguei. Voltando. Você não tem vida. Quando você trabalha no 6x1, você não tem vida. E ainda que realmente, de fato, naquela época, eu não precisava ter muita vida. Eu não morava sozinha, eu morava com os meus pais, eu basicamente trabalhava para pagar as minhas próprias contas, então eu não tinha nenhum filho, nenhum pet que dependesse de mim. Hoje em dia eu moro sozinha, eu limpo a minha própria casa, eu arrumo a minha própria casa. Quer dizer, hoje em dia eu moro com o Daniel, né? Mas assim, moro sozinha no sentido de eu não moro com os meus pais, eu saí de casa, né? Mas antes de morar com o Daniel, eu também passei 2 anos morando de fato sozinha. Daniel é meu namorado, caso alguém não saiba. Faz mais ou menos um ano aí que eu tô morando com o Daniel, e antes disso eu morei 2 anos sozinha. E quando você vai morar sozinha e tem uma casa, uma responsabilidade, hoje em dia eu tenho um gato também que depende de mim, você precisa de mais tempo, né? Você precisa cozinhar, você precisa limpar, você precisa lavar roupa, você precisa ter os cuidados físicos e emocionais com o pet, no caso, né? Porque não é só dar água, ração e comida pro gato, você também precisa dar uma atenção, enfim.
E quando eu tinha 18 anos, que eu trabalhava 18, 19 anos ali, que eu trabalhei no 6x1, eu não tinha nada disso. Eu podia me dar ao luxo, por exemplo, de às vezes dormir à tarde, assim, durante a semana, várias vezes na semana, porque teve um emprego que eu trabalhei, um estágio que eu trabalhava das 6h30 da manhã ao 12h30. E fazia a faculdade à noite, então eu chegava em casa quase meia-noite. Aí eu podia me dar o luxo de dormir à tarde. Hoje em dia, nem isso, eu tenho mais responsabilidades, né? Mas é isso, quando você trabalha no 6x1, um dia por semana, gente, um dia por semana, não dá tempo de fazer as coisas. Não dá. 2 dias na semana, mal dá tempo de fazer as coisas. Então hoje, que eu tenho o sábado e o domingo, às vezes não dá tempo de fazer as coisas. Tem um meme que rola na internet, que eu acho muito acertado, que diz que o fim de semana, de fato, deveria ter 3 dias. Um dia pra limpar e arrumar a casa, um dia pra sair, pra fazer alguma coisa, ver os amigos, ver a família, e um dia pra descansar. Parece muito bom pra mim, porque não dá pra você fazer. Até dá, mas você vai cansar muito e eventualmente não vai dar pra fazer tudo em um fim de semana. Imagine em um dia. E aí, logo depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar no jornal Gazeta de Votorantim. Eu era PJ, mas eu trabalhava lá, basicamente a semana inteira, né? Assim, eu tinha muita liberdade por ser PJ, claro, mas a gente tinha combinado que eu faria basicamente de 3 a 5 matérias por semana. A média ficava em 4 matérias por semana. Matérias para o jornal, porque o jornal era semanal, saía sempre aos sábados. Então, era impresso na época que eu trabalhei lá, o jornal. Então, o meu acordo com eles era que eu faria de 4 a 5 matérias, de 3 a 5, né? Mas na média de 4 reportagens, matérias por semana. Então, eu tinha bastante liberdade quanto aos horários. Assim, a gente marcava, tipo, eu ia junto com o pessoal da TV para cobrir as matérias. Que era ir junto ali o jornal impresso e a TV, né? Então, marcava uma entrevista, aí eu ia pra entrevista. Aí depois, quando eu quisesse, eu ficava na redação escrevendo. Se eu quisesse ficar até mais tarde, entrar mais tarde, enfim. Eu tinha muita liberdade nesse sentido, que era ótimo. Inclusive, sou super a favor dos horários flexíveis também, mas é outro assunto. E como o jornal saía de sábado, ele tinha que mandar pra gráfica, geralmente sexta-feira eles estavam fechando o jornal. Então, a não ser que acontecesse algo muito grande, caiu um avião, tá tendo uma reunião super importante na prefeitura, a não ser que acontecesse algo muito grande, o que era bem raro, na sexta-feira eu não trabalhava, então eu trabalhava com horários flexíveis de segunda a quinta. Eu ganhava muito pouco, tá? Eu sabia disso porque era a verba que eles tinham, porque na verdade eles tinham verba para contratar um estagiário, e eu tava recém-formada, sem emprego, e falei, gente, me contrata. Pode ser que a verba de estagiário, não tem problema, eu entro de PJ, pelo menos para eu adquirir experiência e ter algum dinheiro, né? Porque é importante. E fiquei 1 ano lá. Depois aumentou um pouquinho meu salário, né? Assumi outras atribuições ali, mas enfim, falando da questão do 4x3. Eu trabalhava basicamente de segunda a quinta, foram raros, fiquei um ano lá, foram raras as vezes que eu trabalhei sexta ou fim de semana, porque era um jornal de cidade de Votorantim, né? Então a cidade não era tão movimentada assim aos finais de semana, por exemplo. E foi uma das épocas mais produtivas da minha vida. Quando eu falo que eu escrevia 4 matérias ou reportagens, você tá pensando o quê? Que é uma página de Word? A minha editora brigava comigo, porque ela falava que não ia caber na diagramação do jornal os textão que eu escrevia. Eu escrevia uns textão enorme, porque às vezes eram pautas complexas e grandes, com vários entrevistados, com muitos dados, ou assuntos que talvez fossem complexos, tipo, teve uma reunião sobre o orçamento do ano que vem. Eu queria explicar para a população, então eram textos de 3, 4, 5 páginas de Word, para vocês terem noção. E eu escrevia 4 desses por semana, trabalhando de segunda a quinta. Porque eu sentia que eu tinha liberdade, eu tinha tempo. Gente, sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação fora o período de férias, né? Mas é tão bom você você trabalhou durante a semana. E aí você tem um dia da semana livre pra, sei lá, ir no banco resolver uma pendência. Você não precisa ir correndo na hora do seu almoço. Você tem um dia livre pra ir procurar alguma coisa. Preciso comprar um chinelo no centro. Você não precisa ir correndo na hora do seu almoço. Você tem um dia livre. Então, ter um dia útil, né, da semana, seja sexta, segunda ou um outro dia útil, para resolver essas pequenas coisas da vida adulta, ou que seja para descansar, para limpar a casa, é muito bom. E existe a questão psicológica, que quando a gente tem esse tempo para se dedicar mais às nossas obrigações, às nossas tarefas, à nossa família, a gente se sente com mais energia para fazer as coisas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes ter um feriado na sexta ou na segunda, e você trabalha muito bem aquela semana, porque você sabe que você vai ter um dia de descanso. Imagine toda semana você ter um dia adicional de descanso.
Gente, isso faz real maravilhas para nossa saúde mental. Então, eu sou a pessoa mais a favor do mundo da escala 4x3, porque eu vivi na pele e eu sei que funciona. E eu tive também uma experiência de estágio no SESC, na qual eu trabalhava uma semana bastante, outra semana menos, porque era assim, o SESC não abre de segunda-feira, então segunda-feira eu nunca trabalhava. Então eu trabalhava de terça a domingo em uma semana, só que na outra semana eu trabalhava só de terça a sexta. Então, na semana que eu trabalhava de terça a sexta, eu tinha sábado, domingo e segunda livre, também 3 dias na semana. Essas semanas eram ótimas. Eu era mais produtiva nessas semanas que eu trabalhava de terça a sexta, do que nas semanas que eu trabalhava de terça a domingo. Gente, eu tive essa experiência. Eu sei que a minha experiência não é base para todo mundo. Eu tô falando do meu ponto de vista, mas eu tô propondo aqui uma reflexão e trazendo o meu exemplo para mostrar para vocês que pode sim funcionar. E aí tem uma galera que tá contra essa questão de acabar com o 6x1. O 6x1 o 5x2 já é ruim, o 6x1 é realmente absurdo. Você ter um dia livre, gente, um dia. Você não sabe se você dorme, se você arruma a casa, se você sai com os amigos, se você sai com a família, se você tenta encaixar tudo isso num dia, se você lê, se você pratica um hobby que você tenha. Não dá, é muito pouco. É absurdo submeter o trabalhador a uma escala de 6x1. De vez em quando, é um período excepcional, é um fim de ano, por exemplo, que o comércio fica mais agitado, ou é uma semana que tem um evento, um mês que tem um evento. Tudo bem, esporadicamente acontece, mas todos os dias não há necessidade. Eu acho que a gente precisa pensar também pelo lado, principalmente, dos pequenos empreendedores e empresários. Porque, por exemplo, eu estava falando, se você tem uma loja, uma equipe vai trabalhar de segunda a quinta, outra de terça a sexta, outra de quarta a sábado. Pode ser que isso gere mais custos, pode ser que isso pode ser que um comércio pequeno, por exemplo, tenha que contratar mais pessoas, porque de repente se uma pessoa trabalhava de segunda a sábado e essa pessoa não vai mais trabalhar de segunda a sábado, pode ser que você precise contratar outra pessoa, isso de fato gera mais custos, mais gastos, mas eu acho que conversadinho, sabe? Bem conversadinho, bem acertadinho, dá pra gente chegar num bom pra todo mundo, sabe? Sem ferrar os pequenos empreendedores, que eu sei que já pagam muitos impostos e tem muitos custos, mas também sem ferrar a sanidade mental do trabalhador. Gente, a gente está vivendo uma sociedade, existem livros aí falando da sociedade do cansaço e tudo mais, a gente está vivendo uma sociedade cansada, a gente está sempre com essa sensação de ansiedade, de pressa. Gente, calma! Vamos respirar, a gente precisa de tempo para respirar, de tempo para viver, de tempo para dedicar o nosso tempo a outras coisas. A gente não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, mas a gente não é só ele. A gente também tem que dar atenção, enquanto adultos funcionais, para outras áreas da nossa vida. E inclusive eu tenho trabalhado no 6x1 recentemente, né? Eu falei das minhas experiências antigas, mas eu tô recentemente trabalhando no 6x1 também, é que por um período, né? Foi um contrato de alguns meses que eu fechei. Mas eu peguei um freelance de dar aulas no sábado, comentei já um pouco disso com vocês, lá no Instagram eu falo bastante disso, e eu tô dando aula sábado das 9 da manhã às 6 da tarde, e trabalhando de segunda a sexta das 9 da manhã às 6 da tarde. Então, basicamente, meu dia livre tem sido o domingo. É que é por um período, já tá pra acabar esse meu período de aulas, infelizmente, porque eu amo meus alunos, queria estar dando mais aulas pra vocês. Mas assim, falando da questão do trabalho, eu tô trabalhando no 6x1, porque eu trabalho de segunda a sexta no meu CLT e de sábado eu peguei esse projeto aí pra dar aulas e eu fico sábado o dia inteiro dando aula. Gente, não dá. Eu chego sábado em casa morrendo de cansaço. As poucas vezes que eu saí de sábado, nesse meu período aí dando aulas, foi horrível. Eu tava muito cansada, porque não é só o cansaço de sábado. É o cansaço de toda a semana. E eu ainda tinha que limpar a casa, eu ainda queria sair, ver minha família e ver meus amigos, e sair, que seja tomar uma cervejinha, ou fazer um hobby, ou ler, ou viajar. E não dá, gente. Quando você trabalha no 6x1, não dá. Então, eu queria vir falar um pouquinho disso com vocês e trazer algumas dessas experiências que eu tive pra gente refletir um pouquinho.
hoje, na minha escala 5x2 que eu trabalho no CLT, eu vejo que sim, daria para eu fazer as mesmas coisas que eu faço e até mais no 4x3. Eu sei que é difícil imaginar essa transição e períodos transitórios, de fato, costumam ser difíceis, costumam ser desafiadores, mas eu acho que quando a gente passar pelo momento de turbulência, de adaptação, a gente tende a ter uma vida muito melhor para todo mundo, para patrões e para empregados. Então eu acho que vale a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. Mas eu tô muito curiosa para saber o seu ponto de vista, o que você pensa sobre isso, se existe algum ponto de vista que eu não considerei aqui, se você tem algum contra-argumento. Então, coloca aqui nos comentários, deixa um comentário na plataforma que você tá ouvindo, que eu prometo ler os comentários e de repente estender esse debate lá nas minhas redes sociais. E manda esse episódio, tá? Pra alguém que vai gostar desse assunto. Alguém que vai gostar desse assunto. Todo mundo que trabalha. Porque eu acho que todo mundo que é um trabalhador brasileiro deveria estar debatendo o fim da escala 6x1. E com fé, a implementação da escala 4x3. Mas é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode continuar conversando lá nas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, TikTok, Medium e YouTube, no @amulherquefala_demais. Hoje eu fico por aqui, mas daqui 15 dias, um pouquinho menos, né? Porque esse episódio deu uma atrasada, mas quinzenalmente eu libero episódios aqui nessa plataforma, então logo a gente se encontra de novo, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!